Atenção! Esse vídeo não é recomendado para menores de 16 anos. Contém cenas fortes. Eu já trouxe aqui para vocês no canal Super Hero a triste origem do Jason, lá de Sexta-feira 13. Dessa vez aqui eu vou mostrar para vocês a origem do Michael Myers dos filmes Halloween. E se você gosta dessa temática de terror e gosta quando eu trago esses estilos de vídeo aqui pro canal, já sapeca o like aqui embaixo e também se inscreve para que você não perca nenhum vídeo que for lançado, beleza? Mas agora faça do medo o seu aliado, porque a história já vai começar. A história começa nos mostrando um homem chamado Tommy Doyle. Ele é um rapaz que está escrevendo um livro sobre assassinatos em série, o qual o foco principal é totalmente em Michael Myers e todo o seu passado. Vemos que o Tommy está ao telefone. Ele está falando com o Sr. Cyphers. O Cypher diz para o Tommy que encontrou o que ele precisava. Ele simplesmente foi capaz de encontrar o diário de anotações do Sr. Loomis, o homem que era o psiquiatra do Michael Myers durante a fase adolescente do assassino. O Tommy ficou feliz com a notícia e disse que iria buscar o tal diário logo mais. 3 horas depois, o Tommy ainda não tinha chegado no escritório do Sr. Cyphers. Então, com o diário na mão, o rapaz decidiu espiar e ler um pouco do que estava escrito ali. As primeiras anotações do Sr. Loomis em seu diário aconteceram em 5 de novembro de 1963, que foi o dia em que ele conheceu o Michael Myers pela primeira vez. Ele diz que ao conhecê-lo, o Michael era ainda apenas um garoto, mas que já dava para ver que algo era muito diferente nele. Parecia que não havia nada ali além de um corpo. Era como se não houvesse nem consciência e nem razão. Como se não houvesse nada. Como se não houvesse vida, como se fosse um vazio sem distinguir se era bom ou mal, sem certo ou errado. Era uma criança pálida, com o rosto sem emoção, com os mais negros olhos, como se fossem os olhos do diabo. Mas acontece que enquanto o Sr. Cyphers lia as anotações que estavam no livro, algo horrendo aconteceu. O próprio Michael Myers entrou no local e silenciosamente se aproximou do homem, que, sem ao menos perceber, foi atacado e brutalmente morto com um golpe de faca. O Michael vê o livro que estava sobre a mesa. O livro ainda acompanhava fotos de vítimas e uma das fotos chamou mais a atenção do assassino. Era a foto de sua irmã, a primeira pessoa que Michael matou em sua vida. A história então nos mostra o passado. Vemos que na noite de Halloween de 1963, a irmã mais velha do jovem Michael estava no sofá da sala com seu namorado. O rapaz estava brincando com ela com uma máscara de palhaço. Até que, em um certo momento, os dois jovens subiram para o quarto para terem suas intimidades. O tempo passou, o rapaz foi embora e ficaram na casa apenas o Michael e sua irmã mais velha. O namorado da garota tinha esquecido a sua máscara de palhaço ali. Então o Michael simplesmente a pegou, colocou em seu rosto e, com uma faca em sua mão, subiu até o quarto de sua irmã. Ela estava de fone de ouvidos e não ouviu ele se aproximar. Até que ele começou a golpeá-la diversas vezes com a faca e a matou ali mesmo. A história é cortada e voltamos para o escritório do Sr. Cyphers. Acontece que agora o Tommy Doyle chegou para buscar os livros de anotações do ex-psicólogo do Michael Myers. Ele entrou na sala e não encontrou os Cyphers, mas encontrou as anotações e ficou muito animado, pois agora seu livro ficaria ainda mais completo. O que ele não percebeu é que o próprio assassino em série estava atrás da porta. Porém, antes que algo ruim pudesse acontecer, um guarda do prédio onde ficava o escritório apareceu, perguntando para o Tommy o que ele estava fazendo ali. O Tommy explicou, e então, junto com o guarda, eles fecharam a porta e desceram para a recepção, já que o Cyphers não apareceu no local. Vemos então que passou despercebido, mas o tempo todo o Sr. Cyphers estava preso atrás da porta com uma faca em seu pescoço. A história avança em 3 horas e vemos que o Tommy já estava em sua casa lendo as anotações. Ele chega em uma parte onde o Dr. Loomis conta que tentou melhorar a qualidade de estadia do Michael.
Afinal, apesar do garoto ter matado brutalmente a sua irmã, ele tinha apenas 7 anos de idade. Então, o sanatório Smith's Grove não era um lugar apropriado para uma criança. Porém, mesmo com os esforços do Loomis, o diretor do lugar negou o pedido de uma cela privada e uma área de brinquedos, alegando que ali não era para ser um acampamento de verão, e sim um lugar para restaurar a sanidade. As anotações ainda contam que naquele sanatório havia mais jovens, porém já eram adolescentes e não crianças como o Michael. O problema é que o Michael dividiu a cela com mais 4 garotos, todos mais velhos e igualmente insanos. Blair era um garoto negro que, assim como Michael, também matou a sua irmã. Adrian era um idiota culto com compulsão por comer. Ele era conhecido no local como Rosquinha. O Roger usava óculos e era um especialista bíblico e um automutilador. E por fim, Tony O'Malley, um psicopata violento. E isso era um problema para o Loomis. Ele conta em suas anotações que ele tinha medo de como essa influência violenta do restante dos garotos poderia afetar negativamente o Michael. Algo curioso é que desde que matou a sua irmã, Michael nunca mais falou. Ele ficava calado o tempo todo. Até que certo dia, o Dr. Loomis resolveu dar a ele um papel e alguns lápis de cor. O garoto de 7 anos então desenhou sua família, ele com uma faca na mão e a sua irmã morta no chão. Nesse momento, Loomis percebeu que Michael entendia o que tinha feito, e provavelmente isso era uma prova de que ele não era alguém insano, e sim tinha consciência das coisas e dos seus atos. Ainda nesse mesmo dia, na parte da noite, quando os garotos já estavam em suas camas para dormir, o Tony O'Malley, um dos meninos que dividiam a cela com Michael, resolveu que iria fazer o Michael falar. Ele se levantou e foi até onde o menino estava, e disse que iria fazê-lo chorar como um bebê. Acontece que, na verdade, o plano saiu pela culatra. O jovem Michael tinha escondido com ele um lápis da sua sessão com o Sr. Loomis. Quando Tony tentou atacá-lo, ele simplesmente enfiou o lápis no olho do garoto. Após esse incidente, o Dr. Loomis se juntou com outra psiquiatra, a doutora Hill. Juntos, eles foram novamente para o diretor do sanatório pedir uma cela especial para o Michael. Porém, novamente o pedido foi negado. Ao longo do tempo, Loomis e Hill passaram a trabalhar juntos no caso do jovem Myers. Para eles, Michael Myers não era insano. Ele era completamente consciente de seus atos e eles queriam provar essa tese. Acontece que os dois trabalharam tanto juntos que acabaram se apegando um ao outro e passaram a namorar. O tempo se passou e desde o incidente com o lápis, os jovens do local se afastaram de Michael e ele não fez nada de grave até o seu 8º aniversário. Quando completou 8 anos, ele ganhou um bolo de presente. Mas o Adrian, o menino compulsivo por comida, atacou o bolo e devorou tudo sozinho. Então, mais tarde, como forma de vingança, enquanto o Adrian tomava banho, o Michael aumentou a potência da temperatura da água. A água do chuveiro ficou tão quente que o Adrian teve queimaduras de 2º grau em todo o seu corpo e ficou 1 mês na enfermaria até que acabou morrendo. Acontece que ninguém viu que a culpa foi do Michael, mas o Dr. Loomis desconfiava que tinha sido ele. O tempo passou e Michael Myers parecia dócil. Nunca mais foi pego fazendo algo brutal. Porém, mortes continuaram a ocorrer, e apesar de não ter sido comprovado, o Dr. Loomis sabia que o menino estava por trás disso tudo. As coisas seguiam relativamente bem. O Michael parecia uma criança indefesa. Até que quando tinha 14 anos de idade, o diretor do sanatório decidiu realizar uma festa fantasia entre os internos. Logicamente, o Dr. Loomis achou isso um absurdo. Além de misturar as crianças, o Halloween foi a data onde o Michael Myers cometeu seu primeiro assassinato. Só que, mais uma vez, o diretor não ouviu os pedidos de Loomis e deu sequência à sua festa de Halloween. A festa foi realizada e durante uma brincadeira, uma menina que estava fantasiada de bruxa zombou do Michael. Ele estava usando uma fantasia com uma máscara branca. Mas até aí tudo bem, a festa continuou normal. Havia um tanque de madeira com água e maçãs boiando. Fazia parte de uma brincadeira onde a pessoa tinha que tentar pegar a maçã com a boca. Acontece que houve uma queda de energia no sanatório e tudo ficou escuro.
O problema foi quando um dos monitores acendeu um isqueiro e percebeu que aquela menina fantasiada de bruxa estava morta depois de ter sido afogada no tanque de água. Novamente, ninguém tinha visto o que aconteceu, mas o Dr. Loomis sabia que tinha sido Michael novamente, e dessa vez ele mesmo perdeu o controle. Ele não podia acreditar em todas essas atitudes do garoto. Ele estava completamente frustrado por sentir que em todos esses anos de acompanhamento, ele não conseguiu mudar nem um pouco o lado obscuro do Michael. Ele estava tão irritado que partiu para a agressão com o jovem garoto. Mas, antes que pudesse bater nele, a doutora Hill entrou na sala e o impediu de fazer isso. Depois, o casal conversou e chegaram à conclusão que deveriam abandonar o caso e mudarem de hospício. Acontece que na última noite de trabalho deles no sanatório, algo terrível aconteceu. O Dr. Loomis encontrou a sua namorada e futura esposa morta. A cena dele vendo o corpo dela todo quebrado no chão é muito triste. Ele a enterrou, só que o problema é que a perícia médica constatou que a Dra. Hill tinha cometido suicídio ao pular do telhado. Mas Loomis sabia que isso não era a verdade. Por isso, o Dr. Loomis desfez o plano de abandonar o caso do Michael e focou todos os seus esforços nele. O seu principal objetivo era comprovar que Michael Myers não era um insano, e sim apenas um criminoso consciente de seus atos perversos. Agora, Loomis tinha como propósito conseguir comprovar sua tese para enviar o Myers para uma prisão de segurança máxima. Enfim, após ler tudo isso, o Tommy Doyle decidiu dar uma pausa para descansar um pouco. Ao olhar para o relógio, já tinha se passado da meia-noite, e agora era 31 de outubro, dia de Halloween. Após ver as horas, Tommy ficou apavorado ao ver que o próprio assassino mascarado estava entrando em sua casa com uma faca na mão. Tommy deu um grito e ficou confuso. Ele disse que não pode ser verdade, pois ele mesmo já havia matado Michael Myers há anos atrás. Em seguida, ele abre sua gaveta, tira um revólver e atira diversas vezes contra o assassino. Só que isso não é o suficiente para parar Michael Myers, que continuou avançando em direção ao Tommy e lhe deu um tapa que o arremessou para longe. O Tommy se levantou, pegou uma garrafa de uísque e quebrou na cabeça do mascarado. Em seguida, acendeu um isqueiro e pôs fogo no seu inimigo. Para finalizar, ele simplesmente pegou uma cadeira e a quebrou contra o corpo do Michael, que perdeu o equilíbrio e, pela janela, acabou caindo para o lado de fora da casa. A história é finalizada com Tommy olhando pela janela e prometendo que aonde quer que Michael Myers vá, ele irá caçá-lo e irá matá-lo de uma vez por todas. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Já aproveita e comenta aqui também qual personagem você quer ver no próximo História Completa de Terror. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais.